Bom dia a todos. Nesta 42ª edição das Oficinas Singulares, convidámos o Luís Pedro Cruz para conversar. A sua infância e adolescência, deixem-me passar aqui para esta, a sua infância e adolescência foi passada na parede, embora tenha nascido em Moscavide. É arquiteto, formado em Lisboa, na GEBAL, na atual FEBAL, com passagem pelo Porto, tendo frequentado anteriormente o Arco. Tem experiência na formação, de formação na área do desenho, é arquiteto e funcionário público, com passagem pelas câmaras de Nisa e Castelo de Vide, onde está ligado, ainda está ligado a esta última. Livros publicados que exploram o desenho como leitura do território e interação com agentes, os lugares, dos lugares envolvidos, assim, o património material e imaterial, ao fim e ao cabo. Tem Reabilitação e Autenticidade, consequências do tecido urbano. Arriscar em Castelo de Vide, desenhos descritos. Arriscar em Póvoa e Meadas a cores. Deixem-me... Olá, Luís Pedro. Obrigada por estar aqui conosco. É claro que eu tenho que começar com esta questão, não é? Que é, diga-me lá, desde quando é que desenha e como é que acaba por se juntar de alguma forma aos Urban Sketchers? Bom dia. Olha, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Assim, o desenho é um processo que vem de longe, desde que me lembro. Portanto, eu em miúdo sou muito puxado pelo meu pai, que era um indivíduo ligado de alguma forma a essa área, portanto, e depois ao longo aí com 15 anos entro no arco, mas estive sempre ligado, portanto, à área do desenho e depois mais tarde ingresso, portanto, na Escola de Belas Artes do Porto, SBAP, em que o desenho era fulcral com metodologia de trabalho e portanto, aí, digamos que não é o meu início, mas é a minha aproximação àquilo que é a atividade de sketcher, porque os exercícios desenvolvidos, portanto, a base de todo o trabalho na escola, que eu estou a falar a nível primeiro ano, que era o desenho, e partia de uma percepção do território que começava por imagens de conjuntos, por aproximações, portanto, aos edifícios de arquitetura, portanto, começávamos a desenhar 50 metros ou 100 metros antes de chegar ao edifício, e, portanto, esta abordagem eu fui adquirindo e é aquilo que se tem refletido no meu trabalho. Depois, mais tarde, bastante mais tarde, portanto, eu vou utilizando sempre o desenho como método de trabalho, como processo de análise ou como forma de projeto. Portanto, é aquela ideia da caneta como forma de pensar, de uma forma quase impulsiva. A imagem que eu tenho dos arquitetos no Porto na altura era estar nos cafés a desenhar em guardanapos. E isto era constante. E, portanto, o pensamento era transmitido através da caneta. Portanto, o tipo de desenho é um desenho muito à base de esquiço, é um desenho rápido, espontâneo, e é um desenho que joga com o erro. O erro faz parte do desenho e acaba por transmitir a objetividade. O que acontece na ligação ao desenho de sketches acontece muito mais tarde. Eu publicava tanto no Facebook, e entretanto sou convidado pela Universidade de Filha, portanto há um indivíduo que interessa, e mais tarde é essa disso. Se interessa pelo trabalho que eu andava a divulgar e utilizava inclusivamente o trabalho nas próprias aulas de arquitetura. Há uma referência na arquitetura, não quer dar uma injeção, mas pronto, há um momento em que, no momento do século XX, em que os arquitetos se desprezam os centros históricos e depois, no momento a seguir, há de facto um regresso aos centros históricos, ao entendimento da cidade histórica.
E há um indivíduo, portanto, em Inglaterra, já que é uma referência, que é o Gordon Cohen, e que desenvolve um livro na altura que, eu agora não me lembro do nome, mas é um livro que faz a interpretação da cidade histórica através do desenho. E acredita que, de facto, há uma relação emotiva com o espaço. E, portanto, o desenho é um desenho preocupado que vai circulando ao longo das ruas e, portanto, o calor, a cor, o cheiro, o espaço apertado, o espaço largo, etc., tudo isso cria emoções no indivíduo. E, portanto, e é isso que nos faz sentir, de uma forma quase imperceptível, que nos faz sentir, portanto, o espaço e que nos relaciona com o espaço. Portanto, essa é uma figura que é tremendamente importante para mim, e o meu processo de trabalho acaba-se de associar um bocado a isto, acrescentando depois outras coisas. Portanto, eu sou convidado pela Universidade de Sevilha para ir fazer um conjunto de workshops num encontro que eles têm durante uma semana. Devo dizer que, pá, boa maneira do espelho, nem sequer percebi para o que é que ia lá fazer. E, portanto, apareço em Sevilha, sou tratado de uma forma especial, é verdade. E vejo rodeado uma quantidade de gente, e, entretanto, eu sou frenético a trabalhar, sou tremendamente impulsivo, portanto, quer dizer, o registro é rápido e eu tenho uma necessidade muito grande de apropriação do território e de ir andando. E então era muito engraçado porque chegava a malta com uma quantidade imensa de material agarrado às suas bicicletas, iam montando o material e quando acabavam de montar o material eu já tinha arrancado para a posição seguinte. Ia circular ao longo do centro histórico e aquilo acabou numa reisada completa e eu acabei por ter o título do imperativo em Sevilha. E foi uma imagem que ficou produzir não sei quantos anos de uma maneira e durante a tarde foi uma coisa perfeitamente eufórica, digamos. Mas, portanto, é aí que nasce a minha aproximação ao mundo dos urbanos sketches. E daí para a frente começa a decorrer normalmente, ligando-me ao grupo aqui do Alentejo, mas pronto, de uma forma muito isolada. O trabalho é efetivamente muito pessoal, muito isolado. Nós vamos passar aqui para os desenhos, para a seleção de desenhos que, que nos forneceu. A relação, há bocado falaste na relação emotiva com o espaço urbano. Eu não sei se consigo fazer esta relação, mas de alguma forma estes registros, e este é um deles, são desabitados, humanamente desabitados. Isso é intencional? É assim, há duas vertentes. Há duas vertentes. Nós estamos a falar de zonas que são zonas, neste momento, de pouco habitadas. Claro, onde a desertificação, portanto, tem uma presença muito expressiva. Mas há efetivamente, portanto, a necessidade de focar o espaço sem pessoas e depois há um outro tipo de atividade que eu desenvolvo, e esta sim está focada nas pessoas, mas as pessoas como razão de ser. E, portanto, nós vamos ir mais à frente, as relações que têm a ver com viagens de comboio, têm a ver com outras situações, em que, de facto, aí o mundo são as próprias pessoas. E, portanto, eu destaco os dois ambientes. Okay. Aqui. E, portanto, quando estou no espaço urbano, é o espaço urbano que me chama a atenção e é aí que eu me foco, não é tanto nas pessoas. E isto é verdade. Portanto, aliás, eu comecei por situações diferentes. Eu comecei, por exemplo, por desenhar de pormenores, em sequência das portas, etc. Das portas tive necessidade de passar à parede onde elas se integram, da parede onde elas se integram tive necessidade de passar às ruas e das ruas tive necessidade de passar à cidade propriamente dita. Portanto, isso é um processo contínuo. Claro. E estes desenhos que aparecem aqui estão sempre associados a livros, aqueles que tu disseste há bocado, portanto, estes estão integrados no livro A Chegarem Pouquinhadas, e essa necessidade de comunicação através do desenho manifesta também através da escrita. E, portanto, o que eu faço é, através de uma escrita humorada, o ponto de partida é que há uma tendência natural para fazer evidenciar as terras através de figuras do passado. A minha aposta é o presente, a minha aposta é quem lá vive.
E, portanto, a Terra acaba a viver, entre aspas, e são estes que para mim são importantes. E é o momento atual que, de facto, é importante. E este livro diz respeito a escala em polvinhadas, a cores, porque efetivamente é uma zona mais rural, onde a luz tem uma expressão muito grande, marca o lugar. E é um livro que é constituído através das intervenções no Facebook, portanto, à medida que eu ia publicando, porque é uma aldeia, porque tem características próprias, porque as pessoas são diferentes, havia uma participação muito grande. E eu publicava um desenho e imediatamente havia um discorrer de memórias e de conversas, que era uma coisa interessantíssima. E eu funcionei um bocado como regente da orquestra, orientei o diálogo, como se fosse uma conversa informal, ia picando, ia conduzindo, portanto, o discurso para aquilo que me interessava em termos de livro, e, portanto, acaba de ser um livro que é composto a várias mãos, ou vários votos, num período que é o período da pandemia, em que nós temos mais tempo, estamos mais prontos a adequar. E com aquilo um livro que é tremendamente vivo, tem um ritmo para que eu acho que é espantoso, de conversas e de brincadeiras à volta dos desenhos, em que o desenho facilmente é esquecido, é assimilado, e o que passa a acontecer é conversa entre pessoas. Portanto, estas são imagens isoladas de lagos, de praças, etc. Mais à frente há de aparecer sequências de desenho de rua. Nós estamos na Póvoa, não é? Sim. Portanto, há aqui uma série de sequências que nos fazem ir mergulhando no lugar, não é? Vamos entrando, vamos. Portanto, e eles são feitos também desta forma, Luís Pedro. Isto define rotas dentro da própria vila, isto é o Vale de Santa Margarida, por exemplo, e que está associado a uma festa específica em Povinhadas e pronto, e portanto há aqui assim, uma narrativa, há uma narrativa que é construída pelas pessoas e eu vou acrescentando coisas que têm a ver com a minha própria vivência e com a minha relação com outros lugares. Ou seja, estabelecendo a comparação de uma forma com uma certa ironia, etc., eu vou criando espaço para as pessoas intervirem com algum prazer. E, portanto, depois, o livro é engraçado porque tem a definição, percebe, está identificado de uma forma gráfica quando é que são as intervenções do Facebook. Muitas delas, ou uma grande parte delas, eu arranjei-as, pronto. Mas aquilo funciona como uma conversa e, portanto, aparece no lugar e é pretexto quando chegar memórias nunca mais acaba. E, portanto, estamos a falar de retroceder até ao período dos nossos avós. E, portanto, é um tempo presente, mas com grandes transformações. Claro. Os materiais que utiliza, aquilo que até já disseste aqui, são normalmente a aguarela e a caneta, não é? Uma caneta de tinta indelével, calculo, pela. Esta abordagem começa primeiro com a linha, primeiro com a mancha, como é que ocorre? Sim, eu sou essencialmente desenhador. Aliás, a minha praia, de facto, é o desenho, é a caneta. Portanto, o que eu tenho é a vantagem que eventualmente eu terei é uma boa arrancada inicial. E, portanto, existe alguma facilidade de esquiço, de captar, portanto, a realidade que está à minha frente, e isto é feito de uma forma muito espontânea, sem grandes preocupações, mas de facto existe essa capacidade de leitura do território que eu fui adquirindo ao longo dos anos, e com muito trabalho, como é óbvio. A aguarela, eu não tenho o domínio da aguarela, o objetivo é de facto tentar aproximar a aguarela àquilo que eu consigo fazer com a caneta e, portanto, é tentar um registro espontâneo e impressivo que seja um registro rápido. De cada vez que eu tento desenvolver e aprofundar e demorar mais tempo no desenho, normalmente o resultado é mau. Portanto, onde eu tenho de facto alguma riqueza em termos de expressão é neste arranque inicial e nesse registro imediato. E é aquilo vai ao encontro das minhas características enquanto pessoa. É falta de paciência, é a vontade. Essa hiperatividade. Ainda há bocado estava a dizer, o desenho em si mesmo está cheio de erros, os erros não são naturalmente apagados e, portanto, fazem parte do desenho e acabam por conferir dinamismo, expressividade, etc. Claro, claro. E os desenhos, às vezes,
muitas vezes os desenhos mais certinhos também se tornam maçadores, não é? Portanto, Eu eu não tenho penso, esse temperamento, para bem, não, sim, não tenho esse temperamento, a verdade é essa. E, claro, portanto, quando entro nesta área, é forçado. claro. Ahm, Temos aqui a igreja da matriz da Póvoa, não é? E Exato, Meadas. exato, Ah, exato. esta praça foi registada na sequência dessa varredura que foi fazendo na Póvoa. Sim, sim, sim. O livro é constituído, agora não sei exatamente, por 200 e muitos registros, Uhum, em que eu bati todas as situações, desde a arqueologia, desde o campo, a Póvoa, como é um espaço rural, tem um entrosamento direto com o campo, e portanto há uma relação na própria aldeia, o campo está presente. De forma que isto são registros que ilustram, em termos globais, portanto, a aldeia e as relações com a proximidade imediata. Depois há também uma tendência, estes lugares não vivem sozinhos. A sua razão de ser está associada aos lugares que estão à volta, às imediações, etc. E, portanto, eu, nestes livros que vou fazendo, estabeleço essas relações e procuro pontos de contacto, por exemplo, a Povo é engraçado, porque tem uma relação mais administrativa com a sede do Conselho, que este é o Vide, mas tinha uma relação mais afetiva e comercial, por exemplo, com a NISA, que já não faz parte do Conselho de Castelo Vide. E, portanto, essa, romper essas barreiras e estabelecer essas ligações é um dos desafios que eu tenho. Ou seja, quando estou a olhar para o espaço, eu já estou a identificar referências de outros lugares. uhum, Por exemplo, a Póvoa tem uma série de relações a nível de família já com a malta de NISA, com um ponto de contacto, que era a ligação com a hidroelétrica, etc. E, portanto, é este mundo, esta ligação mais universal, digamos, que de facto é sedutora. O Luís Pedro já trabalha na Póvoa e vive aí, ou saltita, não é? Entre Póvoa e Lisboa, mas o que eu pergunto é se já aí está desde quando? Desde quando? É que o É assim, eu conhecimento que saio de tem. Lisboa, portanto, eu tenho um percurso de dar aulas durante 8, 10 anos, aulas que vão desde os pequeninos aos graúdos, sempre ligado portanto, à área do desenho. Depois passo para a arquitetura na privada, inserido portanto, numa cooperativa, que foi uma experiência tremendamente interessante de trabalho coletivo, de trabalho em grupo, interdisciplinar. E depois resolvo vir para o Alentejo, portanto estou no Alentejo há cerca de 30 anos, exatamente porque vinha à procura dos lugares históricos. Uhum, E há um apontamento que não foi referido há bocado, que é entre este trabalho de ligação às câmaras, pelo meio surge a possibilidade de trabalhar na Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, em Évora, que entretanto foi extinta, portanto é extinta ainda durante a altura em que eu lá estou, e aí tenho um contacto muito direto com todo o Alentejo e todo o Algarve na área do património. E, portanto, eu sou essencialmente um indivíduo muito ligado à área da reivindicação urbana. E, portanto, muito focado nos materiais, as texturas, etc., na evidência desses espaços. uhum. E E, isso. desculpa lá, isto é sobretudo um trabalho de análise, mas é um trabalho de análise que, por um lado, tem como objetivo a elevação da autoestima local, tem como objetivo a divulgação, Claro. e estes são, de facto, as duas componentes, pá, E o desenho é fundamental, e o desenho faz muito bem essa comunicação também, não é? certo. Muito bem. É que nota-se claramente quando falas dessa zona, que há aí um conhecimento mais profundo e de longa data, que não é uma coisa ah, Sabes que eu sou alcançada. entusiasmado. Sim, ainda bem. eh, eu sou Ainda. entusiasmado. E há uma coisa que eu tenho vindo a fazer que intitulei Arriscar por aí, que são vários sítios. Portanto, eu se calhar, por exemplo, eu tenho um trabalho feito na LX Factory, em Lisboa, que é uma componente a preto e branco, que faz lembrar os filmes no ar, que
que é uma expressão completamente diferente. Mas é também chegar ao sítio, tentar apropriar-se do sítio, assimilar o sítio e desafio bem feito. Uhum. Há uma situação engraçada, por exemplo, eu percebi que arriscar, que era uma coisa que já tinha 10 anos e estava associada, portanto, ao património. Portanto, era uma ação, digamos, envolvida com o envolvimento da direção geral do Geral de património. património, sim, também participamos nessa arriscar. Exatamente, exatamente. E eu, na altura, tive dúvidas, pá, se calhar eu devia de alterar o nome, etc. Mas eu nem nunca percebi a signação associada a essa ação, porque o A aparece entre parênteses. Uhum. E sabia perfeitamente aquilo que era o meu objetivo. O meu objetivo era, portanto, eu quando digo arriscar, há obviamente um duplo sentido. E, Claro. portanto, arriscar, porque isto para mim são riscos. E, portanto, é uma forma de esbater a imagem do artista. O indivíduo com vocação, dotado, etc. Portanto, isto são riscos para mim. E arriscar, porque cada vez que eu tento interpretar um lugar, há um risco. Eu não estou lá. E estou a interpretar o lugar de um sítio de outras pessoas. E, portanto, é preciso algum cuidado, há uma sensibilidade necessária. E, portanto, o nome se via perfeitamente no meu propósito. Uhum. Claro, claro. Aqui estamos. Podes falar um bocadinho desta página? Sim, portanto, aqui já entramos naquela área que tem a ver com o desenho de percurso. O desenho de percurso era aquilo que era desenvolvido pelo tal arquiteto que eu preferi na altura, o Gordon Cullen, e, portanto, é o desenho passo a passo. Portanto, eu dou meia dúzia de passos, ou dou 10 passos, ou 15 passos, não interessa, e vou fazendo os registros como se fosse uma sequência muito associada ao cinema. Uhum. É como estar, é convidar as pessoas a estar no espaço, a ver-se envolvido pelo próprio desenho e ir percorrendo o desenho e percorrendo a rua, perdão. E, portanto, estes desenhos que aparecem aqui são sempre sequências 2 a 2 que têm a ver com a tal situação de desenho passo a passo. Que de alguma forma envolve o sujeito que vê, ao fim e ao cabo, não é? Exatamente. É um trabalho isolado, sou eu a percorrer as ruas. Pronto, é quase uma das referências disto. Tem a ver, há um filme incrível do Orson Welles que tem um dos maiores trappings para a história do cinema, e que é exatamente isto. Quer dizer, é um casal que vai circulando perto da fronteira do México e a câmara vai acompanhando o casal e o casal cruza-se com pessoas, com acontecimentos, com coisas que despertam, há reflexos do vidro, etc., até chegar à fronteira e depois há um acontecimento que remata o filme naquele momento. E, portanto, este trabalho e este acompanhamento é famoso. E é um pouco isso que eu procuro, de alguma forma, com o seu Com desenho. o desenho. E Luís Pedro, já me disseste que ao fim e ao cabo a tua ação nessa zona é um bocadinho isolada, não é? Apesar de fazeres e de partilhares o teu trabalho, não há forma de contaminar os locais nessa tua abordagem ao desenho, de contaminar no sentido de também deixar a semente dessa paixão pelo registro e pelo património nas pessoas que te rodeiam. Eu tenho trabalhado com escolas aqui e tenho desenvolvido trabalho com a miudagem. Ah, boa. E, portanto, tenho procurado de alguma forma que isso acontecesse. Também dou aulas para adultos, digamos, aqui com esse objetivo. E, portanto, eu tenho tentado de alguma maneira que isso aconteça. Ok. E há muita gente interessada em, ou apenas a escola acaba por ser um polo de. Não tenho grupos atrás de mim, pronto, não tenho Sim. efetivamente grupos atrás de mim. Não é Também nunca necessário, tenho. também não é necessário termos um grupo atrás de nós, Sim, não é? Mas sim. é uma E questão. nunca tentei trabalhar também esta área. Como digo, não, tive a experiência de dar aulas aqui a título informal, e depois tive a experiência de trabalhar de facto com as escolas e era uma relação que eu queria manter, tudo isso em paralelo com o que eu faço na atividade da Câmara. Pois, Mas pronto, efetivamente não tenho um grupo criado sim. que onde nós nos encontramos a desenhar, isto não acontece de facto. Porque Ou não eu, aconteceu até à data, não quer dizer que não pode vir a acontecer, mas não aconteceu até à data.
porque o desenho, e sobretudo as novas gerações, não é? A mim parece-me que esta abordagem é, é uma ferramenta de aproximação do património aos mais jovens, não é? É uma forma deles também poderem mergulhar e conhecer e envolverem-se nas questões que se calhar nos preocupam ou poderão vir a ser vistas por eles com outras com outros olhos ou com a apresentação de outras soluções, não é? E, e é nessa perspectiva que eu estava a fazer esta pergunta, não é? Eu, talvez por de formação profissional, porque estou ligado ao ensino, acabo por, de alguma forma, tentar sempre hum, semear esse gosto e levar as pessoas a conhecer aquilo que normalmente as circunda, mas que para onde normalmente não se olha, não é? Porque nós olhamos pouco. E muitas vezes eu acredito, e esta é uma pergunta que eu lhe vou fazer, não é? Que o Luís Pedro já desenhou muitas vezes, provavelmente, o mesmo sítio. Certamente que não o desenha da mesma maneira cada vez que repete esse lugar. Sim, 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 é verdade. Tem muito a ver com o estado de espírito, tem muito a ver com a forma como eu me sinto na altura, porque até o próprio clima influencia, porque é uma das coisas que eu tenho vindo a sentir com a idade. Há menos disponibilidade física, porque este trabalho que eu tenho vindo a desenvolver é um trabalho muito intenso, que exige muito em termos físicos. E, portanto, porque é um trabalho de caminhada, é um trabalho de caminhada e tem quase espírito de missão. E eu ponho na cabeça que eu tenho que fazer uma rota e que tenho que chegar ao fim da rota, e essa rota vai exigindo uma quantidade de anos, são sempre muitos mais do que aquele que eu imaginei no início, e eu, quando chego ao fim, chego esgotado. E curiosamente, eu não tenho uma relação, eu não olho para o desenho, nem olho. O desenho é uma forma para alcançar qualquer coisa. Em si mesmo não é uma forma de satisfação ao prazer. E, portanto, eu sinceramente, isso é tudo muito físico, há espírito de missão, é muito intenso e é esgotante. E, Pois é. portanto, o prazer não é propriamente, eu não desenho para me sentir bem ou para sentir prazer, é uma situação engraçada. Acaba por ser, pois, porque o É Luís Pedro exaustivo e é cansativo para mim, é muito é intenso. exaustivo porque tens à partida um propósito sempre muito bem Exato, definido, exato, não é? exato. E depois o propósito aumenta com a quantidade de imagens, porque eu, quando começo a andar, há N coisas que me chamam a atenção. Claro. Eu tenho situações de perspectivas impossíveis em que vou virando a cara, ou vá, vou ser sempre engraçado, eu sou completamente desorganizado. E, portanto, mesmo a questão dos cadernos, e tal, eu represento muito pouco em cadernos gráficos. Eu trabalho essencialmente com folhas A4, com um dossiê para ter uma mola, e, portanto, vou desenhando e vou colando as folhas umas às outras. E é uma situação muito engraçada porque isto é feito com chuva, com vento, etc. Depois as folhas voam, depois alguém encontra uma folha e vem ter comigo, acho que isso é teu e é um caso de um risco ou qualquer coisa que ficou dos anos atrás. E, portanto, é caótico, é uma forma que é caótica, mas tudo isso faz parte da minha forma de trabalhar e da minha forma de ser como pessoa. Uhum. E isso é natural que o desenho espelhe isso, não é? É naturalíssimo. Mas isso é curioso que olhando para estas páginas não passa essa ideia assim isoladamente, não é? Não passa essa Eu ideia, não, pronto, não passei estes desenhos, pronto, claro. estes são desenhos, como digo, com um objetivo já claro, que era a questão do Sim, risco. claro, claro. Aqui há de facto essa aproximação, nós notamos esta, julgo que é uma praça de touros, não é? Que aparece lá É, ao fundo e depois nos surge aqui mais proximamente. Bom, deixa-me fazer uma coisa. Diz. Eu entendo isso como a própria vida. A vida a desenvolver-se de uma forma que é um ritmo que é vertiginoso. E, portanto, aquilo que estava à frente, no momento a seguir, está ao pé de mim, e no próximo momento já passou. E é essa sequência que para mim é extraordinária.
pronto, e é o facto do espaço surpreender a toda a ordem a todo momento. Portanto, e a cidade histórica transmite melhor isto, porque não é uma não, pode ser planeada, mas não é raramente é uma cidade planeada a redes quadros. E, portanto, tem curvas contra curvas, aperta, abaixo, etc. E o É cliente mais seguir, nunca orgânica, não sabe é? o quê, nunca sabe o quê, pronto, é isso. Sim, isso é O muito fator de bonito. surpresa é fundamental. E o Alentejo tem muito isso, para além da luz. Aqui caímos num registro do desenho puro e duro, não é? É a ideia de que o desenho se faz a preto e branco, com a linha, sobretudo, aliás, apenas com a linha. ah, Isto sim. é um desenho que está associado a um outro livro que está em execução, que é na parede. Portanto, Uhum. este é o bairro onde eu nasci e vivi na adolescência. É, e, portanto, este é de facto um apontamento que pretende enquadrar várias situações. Tens torres, tens prédios de quatro pisos, e, portanto, é um desafio em termos de espaço. Tens o próximo, o longe, o maior, o mais pequeno, é um desafio da representação de espaço, e, portanto, é isso que eu pretendi, de alguma forma, transmitir aí. E um espaço que tem uma natureza muito diferente daquela que Sim, sim. anteriormente estava. Faz parte do mesmo projeto, Luís Pedro, este, da. É, exatamente, portanto, a parede tem um significado muito grande em determinada altura, porque, devido à praia, está muito associado ao tratamento da tuberculose óssea, e aparece uma quantidade de hospitais na parede, anos 40, Uhum, anos 40, 30, etc., aparece uma quantidade de hospitais na parede dedicados ao tratamento da tuberculose óssea, e que vivia muito das relações do iodo da praia. E, uhum. portanto, esta é uma das clínicas que era a Marítima, junto à Marginal. E, portanto, eu tenho um registro de desenhos em que eu faço uma rotação em torno da casa e desenho todas as fichas da casa, portanto, é aquela preocupação de perceber o objeto no seu todo. Uhum. Esta é outra clínica que existe, que é o Hospital de Santana, que está voltado para o tratamento de ossos, e portanto tinha a praia à frente, que era uma praia que era uma extensão do próprio hospital, onde a malta estava nos tabletes e nas costas da apanhar bem do sol. Este desenho já acrescenta aqui um marcador, não é? Há aqui uma introdução de diferentes tons a preto e branco, dá-lhe aqui maior profundidade, julgo eu, não é? Esta a luz. Eu faço muito isto, portanto, quer dizer, ao esquiço que é a linha, e depois há um desenho mais trabalhado, sim, mas também bastante espontâneo, em que eu Sem tenho três ou dúvida, quatro caretas na minha mão para explorar essas caretas, mas no registro rápido. sim. Aqui a linha, esta segunda camada de desenho dá-lhe aqui uma atmosfera, não é? Que nos põe no sítio. É muito. A perspectiva para quem não desenha é sempre um susto, não é? Ah, o que é que se pode, e já que também tens essa experiência de formação, o que é que se pode dar de uma forma espontânea a quem tem medo de desenhar? Os adultos, então, têm muito medo de desenhar mais do que as crianças. Como é que se pode pôr um adulto que não desenha há 20 anos a ultrapassar esse medo? Olha, eu vou dar o exemplo da Escola do Porto. Eu já ouvi muitas opiniões. Portanto, a mais corrente é que, efetivamente, há quem nasça com esta veia e há quem não a tenha. Uhum, Já ouvi, inclusivamente, que uns conseguem e outros não. uhum, A Escola do Porto, como eu disse há bocado, portanto, o desenho era um método de trabalho. E a grande maioria da minha idade que aparecia na escola eram indivíduos sem qualquer tipo de relação com o desenho. Que olhavam para as coisas, uma volta era retangular e para eles era um quadrado, e portanto com grandes dificuldades de representação do espaço. De uma forma muito informal,
há todo um exercício que se envolve, como disse há bocado, que vai desde o particular até às imagens conjuntas, etc. E eu vejo uma evolução brutal em toda a gente que não sabia desenhar e chegam ao final daquele ano a dominar o desenho, não como artistas, mas como métodos de trabalho, Claro. em que faziam criativas com maiores das facilidades, de dentro para fora, de cima para baixo, etc., a dominar o desenho como instrumento de trabalho, como ferramenta, e vejo todos aqueles que tinham já a tal queda a não sair da cepa torta. O que é que eu quero dizer com isso? Faziam aquele desenho, que é um desenho facilmente identificado, olha, isto é do fã de X, já tinha uma quantidade de tiques, portanto, que absorveram de qualquer forma, um desenho mais carregado, mais marcado, etc. De forma, a gente olhava para o desenho e identificava claramente que aquilo era do fã Y. Agora, esta realidade de absorver o desenho como elemento de trabalho, como instrumento de trabalho, como ferramenta, etc., não conseguiam. E muito facilmente o que acontecia era isso. Nós estamos numa rua, estamos a desenhar, por exemplo, estamos a fazer um exercício que é ritmos de janelas, portas, vãos, etc., ao longo da rua, que tem a ver com tal situação que eu fui há bocado, de quando as folhas uma da turma, uma a uma. E de repente, quem desenha bem, acontece isto. Está a desenhar um edifício, não interessa, uma esquina, nessa esquina aparece uma senhora a estender a roupa, imediatamente ele está a desenhar a senhora a estender a roupa. Depois há um passarinho ou dois passarinhos, etc. Imediatamente ele está a desenhar os passarinhos. Depois é a pedra da calçada que tem uma vegetação, e entre as pedras, imediatamente ele está a fazer isso. E aquilo que era um objetivo, que era fazer um estudo de vãos, desapareceu. E ele fez uma peça de arte, entre aspas. E no final, estava a levar o sim, entre aspas, pelos professores. Diziam claramente, meu amigo, há outros cursos. Você, isso calhar dá mais. Não é isso que a gente quer. E isto era especialmente doloroso, porque para quem desenha bem, não percebia, ficava completamente apático, olhava para aquilo e olhava para o desenho e dizia, mas este desenho é fantástico, é maravilhoso, como é que isto é possível? Portanto, esta compreensão, eu devo dizer que houve uma vida inteira e até hoje, ainda hoje tenho dúvidas e hesitações. Esta compreensão do desenho como forma de registro imediato de trabalho, etc., é muito difícil de interiorizar. E quem efetivamente desenha e tem experiência de desenho e tem contacto com as pessoas, etc., por vezes isto não é benéfico. E o que me diziam, por exemplo, a mim, que eu fui uma das pessoas que fui muito maltratada entre aspas da escola, era que, pá, tu tens contactos com os especialistas, tu tens contactos com não sei o que mais, então estás tudo viciado. Tens a ser tantos aos 8 anos, pai, não pode ser. Pronto, é só isso. Também me diziam ontem, diziam, pá, tu deves ter problemas motores, deves ter, obviamente, pá, tu tens a tua expressão manual, etc., está viciada. Pá, isto, tens que libertar isso. Portanto, isto é efetivamente doloroso. Isto para dizer que pá, qualquer pessoa tem capacidade de expressão, eu tenho visto coisas maravilhosas, fantásticas, pá, tem que perder o medo. O medo é que é de facto o grande problema. E nós, com a aculturação, com a forma de aprendizagem, etc., vamos estabelecer comparações com aqueles que imaginamos que são muito bons. E pronto, inibimos a nossa capacidade de expressão. E aí isto tem que ser ultrapassado. Claro, claro. Aqui, este novo registro mostra-nos que, afinal, os espaços também são habitados, não é? É uma viagem de comboio. Alguém se incomoda por ser desenhado? Isso é um processo muito giro, que é, eu sou maluco, entre aspas, de uma grande lata. Uma grande lata. Portanto, com uma das facilidades, eu respiro para cima das pessoas. Mas esta fase, portanto, e tem depois viagens em Espanha, entre Vila Beira de Rodão. Portanto, eu estou em Castelo Verde, vivo em Castelo Verde, minha mulher vive em Campo em Boa, e, portanto, é frequente, isto vai bem, de comboio, preferencialmente, porque o comboio dá mais espaço. E estou mais à vontade. Inicialmente as viagens eram feitas com o meu cão, que era um labrador, e era fantástico, era um quebra-gelo brutal. Porque eu aparecia com o cão tinha uma dimensão, era tremendamente afável, tremendamente meio, e maneira que as pessoas imediatamente estavam a fazer festas com o cão, e não sei quando, etc. E atrás disso aparecia eu a desenhar, a regressar o cão, as pessoas, os pés, as mãos, etc. Tudo aquilo se transforma uma grande apoiada, uma grande brincadeira. E os registros saíam atrás uns dos outros.
Inclusivamente, eu dava os próprios registros às pessoas e tentei, em determinada altura, junto à CP, fazer uma exposição que eles têm aquelas situações nas costas das cadeiras, que é uma Uhum. rede para colocar documentos, não interessa. E a ideia era deixar antes nas próprias cadeiras e ter um ciclo de exposição contínua, em que os anos iam mudando. A CP nunca me nisso, é pena. Mas isso era, de facto, muito engraçado e uma coisa muito viva e criava também um microcosmos de relação entre pessoas, o animal pelo meio, pá, que era realmente interessante. Nunca tive problemas nenhum. Já ouvi falar de situações de conflito, ou pseudo-conflito, etc. O Procópio, por exemplo, aqui há tempos falava disso. Nunca tive situações dessas. Mas é tal coisa, eu tenho uma grande abata e sou sorridente e sou brincalhão. E sou, pá, portanto, eu ponho-me a desenhar em cima das pessoas de facto, a coisa corre sempre bem. Alguma história particular que queiras contar algum episódio marcante que esteja ligado ao desenho e à relação Bom, com os aquelas outros? histórias, as pessoas normalmente, quando vêm desenhar, isto ainda na última entrevista destas com o César, ele falava disso, e tu também parece, as pessoas entusiasmam-se com ver alguém ensinar, de uma maneira geral. Pronto. Os desenhos são desenhos imediatos pronto, e não são uma descrição real, obviamente, da pessoa. Muitas vezes se apanha o movimento, se apanha a situação. Pronto, não é tanto o registro exato da pessoa. Pá, e de maneira que isto também ajuda a desmistificar e ajuda a pessoa já não vai à procura de uma representação fiel, mas vai à procura de um momento. E como viveu este momento, foi parte dele. E, portanto, as histórias têm um bocado a ver com a aproximação, com o diálogo, com a troca de impressões, com os anos passarem de mão em mão e depois serem entregues a alguém que fica, pá, que o recebe com grande apreço e satisfação e que marca uma história num passeio, numa viagem de comboio associada ao dia X. E, portanto, enriquece aquilo que, hipoteticamente, ao quarto tempo, seria uma viagem centrada no telemóvel ou no computador. Uhum, sem dúvida. Então, aqui nessa viagem que eu trouxe, que eu te trouxe ao outro lado, não é? Estamos aqui em Carcavelos. Ahm, esta fizeste também tens muitos registros desta zona, desta costa. Isso é o Pedro Pereira, não é? Portanto, é Sim, o sim. Pedro Pereira, faz parte da minha relação. A minha relação foi sempre muito com o mar, principalmente como é óbvio. Não é? E, portanto, eu quando vou para aquela zona é fatal. Portanto, eu estou na praia, estou num bar que é o Bar dos Gêmeos, que é um bar muito engraçado, portanto, muito interessante. Com música jazz, etc., que é outra das minhas grandes paixões ao longo da vida. E, Uhum. portanto, esta marca do Forte São João da Barra é uma marca imponente. Portanto, registros desta zona, efetivamente, eu tenho muitos, e aí com pessoas. Porque é tal coisa, as pessoas já fazem parte do contexto da Pois praia, fazem, sim, claro, claro, claro. já fazem parte, portanto, quer dizer, não é o caso deste, mas aí os registros são mais bonitos a preto e branco. Este tem a ver com a tal viração do caderno, portanto, é um caderno de viagens e de representações, portanto, na altura em que eu fazia viagens dentro do país, outros estão dedicados a fora do país, portanto, mais ultimamente, as minhas viagens são marcadas pela presença do desenho assíduo. Continuando, E sim. esta é, portanto, na Meta da Palmeira, ou lá na Boa Nova, portanto, é um projeto do Cida Vieira, que é a Casa de Chá, pá, que é uma coisa lindíssima, perfeitamente diluída e integrada na paisagem, no meio das rochas. E, portanto, tem um diálogo aberto com o envolvente, e, portanto, eu tenho um fascínio muito grande pelo Cida, e, sobretudo, por esta fase de trabalho, que é uma fase de trabalho integrada na paisagem. E, portanto, este é um desenho de viagem,
Mas este edifício eu desenhei vezes sem conta, na altura em que estava na Escola do Porto, a fazer as tais aproximações Era 100 isso que eu metros ia antes, perguntar. a aproximar até chegar ao edifício. E depois dar a volta ao edifício todo, entrar, etc. Portanto, esta era a parte dessa parte. Sim, era a pergunta que ia fazer, era até que ponto é que, como é que fizeste esta abordagem, porque de facto este registro é um registro que nos mostra essa integração, não é? E até que ponto é que tiveste que andar à volta, do objeto para poder, roubar a melhor, não sei se é a melhor, mas a mais verdadeira ou aquela que parece ser mais No mesmo caderno, isso faz parte de uma sequência de desenhos em que eu dei efetivamente a volta ao edifício. Portanto, pois, este é um deles. claro, era essa a pergunta. Escolhi, eventualmente pode ser o mais interessante, não sei o que é, mas este é um deles. Mas, portanto, em relação a este edifício, no mesmo caderno, eu fiz toda a volta, todo o circuito à volta do edifício, mais perto, mais longe, etc., com situações por nós, sem por nós, e, portanto, este é um deles. Então, aqui Isto é um outro livro que eu estou a fazer, que é Arriscar em Montalvão. Isto é muito engraçado, que é assim, como é que um elemento que é descaracterizador, portanto, foi uma intervenção infeliz, se transforma numa imagem de marca de um cara. Portanto, a Torre Eiffel faz isso, não é? que o Código de Água de repente uma referência do próprio sítio. A fortaleza praticamente não existe, é uma plataforma que não é morada, mas não tem tameias, não tem muro acima do terreno, e portanto é quase como se fosse um espelho de água, sem muretes à volta, e que prolongas a vista para a paisagem que nunca mais acaba, que é uma paisagem infinita, e aqui é a zona da entrada, pontuada pelo pódio de água, e é esse pódio de água à distância que marca o sítio da fortaleza. E isto é para mim uma referência notável. Portanto, estas impressões visuais que nós recolhemos têm pouco a ver com o sentido crítico do é correto, é incorreto, não é isso. Interessa a impressão visual e o que existe lá na realidade. Uhum. E como é que isso faz parte do nosso dia a dia e integrou a nossa memória coletiva. Mais uma viagem de avião. Sim, esta é para Dublin. Esta é para Dublin. Eu depois tenho feito a convite do Toronto Sketches de Portugal. Já participei 2 vezes, portanto, com um dossiê associado a viagens. Portanto, uma delas a Bruxelas e a outra, portanto, a outra tinha a ver com o país. Portanto, com aqueles anos que eu mostrei há bocadinho de férias dentro de Portugal. Portanto, esta pode vir a constituir, portanto, mais um caderno associado, portanto, a viagens, tem a ver com Dublin, em que eu passei grande parte do tempo a desenhar em Dublin e isto é dentro do avião. Isto é muito engraçado, porque isto é lado a lado. Claro. O avião é pequenino, é apertado, quer dizer, isto é lado a lado, e é fabuloso que o filme de portas, por em pé, não sei qual, por em cima das pessoas, isto é fabuloso, quer dizer, esta proximidade Mas fabuloso. as pessoas, quando se sentem desenhadas, perdem a sua pose natural, não é? Perdem, mas eu passo de cima disso. Eu passo de cima disso, na vida, pronto, perdem, há quem ri, há quem aponta, há quem não sei o que faz, depois demora algum tempo a perceber que estou a ser desenhado, assim, embora esteja lá a base, isso é engraçado. Pois Eu é. tiro logo o cinto e não sei o que mais, e digo para a frente, depois bem ver, vir, não sei quanto é. Isto é uma história, é uma aventura também. Pois é. Aqui, então, onde estamos? Em Oeiras, Oeiras, novamente. Ah, desculpa. diz, não te quero interromper. Pronto, isto surge, e eu tenho uma relação com uma associação de Oeiras, que é Espaço e Memória. Entretanto, tenho vindo a fazer trabalhos associados à figura do Teotónio Pereira e através do tempo, relação da obra dele com o lugar, com o sítio, etc. Comecei por fazer em Castelo Pinto de uma forma especialmente inovativa, e passei para o Oeiras com a intenção de vir a fazer um livro e uma inscrição, e ultimamente tenho estado a desenvolver trabalho na zona mais antiga do Oeiras,
que para mim é fascinante por causa da diversidade. Portanto, ao contrário do que passa no Alentejo, que temos centros históricos com uma coesão muito grande e que marcam uma época, aqui é o contrário. As intervenções sucedem-se umas às outras, de épocas diferentes, com uma linguagem diversificada e até para mim o grande desafio que é poder abordar estas situações. Uma vez mais, é uma situação de percurso com carros pelo meio, não estão aqui representados, mas, portanto, é uma situação que convida a andar. Claro. Estamos em Castelo de Vida, Novamente. sim. Aqui a introdução das sombras projetadas ali sobre os edifícios acaba por também marcar profundamente, marcar, modelar o espaço, não é? Nem sempre se sente isso nos desenhos que fazes. Aqui é muito. A luz e a sombra são fundamentais no Alentejo, não é? É, Mais do que em qualquer outro lado, acho eu, não, é. não é? Este desenho tem uma situação que expressa aquilo que eu já disse atrás. É muito engraçada, mas só ampliando aqui que eu percebo. É que os carros são colocados a posteriori, portanto há uma sobreposição de riscos que têm a ver com as casas, têm a ver com os carros, também têm a ver com as pessoas, porque aqui há pessoas do lado direito da imagem, do meu lado direito. E portanto há tudo isto imprime. O que eu sinto nestes desenhos é que há dinamismo. Não há um desenho, pode ser uma imagem estática, mas não há um desenho estático. Não, não é de todo. Aliás, ele E nem é. pronto, e é sobretudo isso que eu sinto relevante, como relevante tanto nessa imagem. Sim, Quando é curioso, as situações, uma vez mais, do próximo, o longe, o que está em cima, porque é sim. isto que eu tento a pessoa O ver. facto de Eu haver. tiro para mim a perspectiva, estava a falar na perspectiva há bocado. A perspectiva para mim é intuitiva, e com erros, atenção, mas eu não estou. Eu, quando faço o desenho, arranco imediatamente para a caneta e começo a desenhar. Eu não estou a programar o desenho, não estou a planear o desenho. Uhum, Portanto, não estou a definir linhas de ponto de fuga, não estou a fazer nada disso. As coisas vão sair, pá, tenho uma percepção mínima do que é o espaço, que é verdade. claro. E Mas muito tudo isso é treino uma forma também, muito não é? positiva. E muito treino para poder fazer isso. Falando, pô, isto é Claro, uma vida de trabalho, é uma claro, vida de claro. trabalho e eu não faço outra coisa, a verdade é essa, claro. Porque mesmo a minha relação em termos de arquitetura, na Câmara, na relação com as pessoas, etc., é feita através do desenho. Portanto, apresentam-me um projeto, eu estou a desenhar sobre o projeto, eu estou a testar o projeto na rua, eu estou a negociar com o particular, digamos, com o referente, através do desenho. Portanto, são reuniões que eu tenho com as pessoas, reuniões muito informais, muito abertas, em que o desenho é a forma de comunicação. Claro. Aqui a perspectiva e a forma como o foco se faz também acaba por nos fazer percorrer, fazer essa viagem ao longo da rua, não é? Que culmina Uhum. lá em cima. Hum, ah, hum, e além disso, pronto, há sempre estas diagonais que também acabam por, de alguma maneira, permitir fazer ou induzir maior dinamismo da imagem, não é? E estas, em particular, todas estas que se organizam desta forma. Nós vamos entrar aqui agora numa sequência. O nosso tempo também está quase a chegar ao fim. Mas vamos entrar aqui numa sequência que é a que dá o moto ao exercício, não é? Queres falar no exercício que propuseste? Era aquilo que eu acabei de referir há bocado. Portanto, é tentar fazer um conjunto de registros que ilustrem essa sensação de caminhar ao longo de uma rua, ao longo de um lago, etc. E, portanto, nesta sequência que vai aparecer, o foco é a igreja, o resto é paisagem. Portanto, é qualquer coisa que vai andando à volta, mas onde nós não detemos a visão. Portanto, o objetivo, efetivamente, é a igreja, e a igreja vai ganhando dimensão, escala, até ser o primeiro plano.
E, portanto, é esta capacidade de nós conseguirmos registar os limites sem detalhe e focar uma peça que vamos à procura dela. E depois de chegar a essa peça, se eventualmente houver interesse em continuar a andar, deixa de ser esta peça o fulcro do exercício e passa a ser outro. Ok. Que é o que acontece O que agora. acontece, pronto. A E imagem vai ganhando escala, tudo são carros, tudo são meros registros que nos convidam a andar. e que E depois, contextualizam, mas que na verdade não são o foco da imagem, maneiro, não é? né? E pronto, e a igreja vai ganhando escala e ainda há mais anos depois disso, em que ela é cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Pronto, é isto. Ok. Algum material em particular ou basta que o registro se faça linearmente? Ou cada um pode fazer com o material sentir à vontade. Isto, inclusivamente, até pode ser feito, agora é uma questão de criatividade, porque até pode ser feito, né, a questão dos diários gráficos, eu também já os vi trabalhados em fotografia, e também já os vi trabalhados com imagens e com um misto de anos de fotografia, etc. É uma questão de criatividade. Portanto, o que era importante aqui é perceber o objetivo e pronto, exprimir esse objetivo nos materiais e com aquilo que nos ajuda a dar melhor resposta, portanto, ao exercício. Claro. Luís Pedro, eu agradeço. Agradeço o desafio, agradeço esta disponibilidade para conversar e muito mais havia para dizer e para poder ouvi-lo. Ahm, eu vou ter que desligar. Peço que não desligues, porque depois despeço-me de ti. Agradeço e espero que este seja também um bom estímulo para quem desenha, que para já os desenhos são cada um bom momento de reflexão, não é? Porque estas páginas, ao fim e ao cabo, elas resultam de obsessões, não é? Claro, São claro. sempre obsessões e são as obsessões as tuas obsessões. Portanto, todos nós temos as nossas e o que eu acho que é aqui muito, muito interessante, ao fim e ao cabo, é perceber que há aqui uma relação de não sei se é empreendedora, mas é sempre muito resiliente, não é? Porque de facto há uma não desistência. O que é que nos leva a não desistir de uma coisa que até fisicamente nos cansa, não é? Muitas vezes. Mas há... Uhum. e esta, se calhar, era a última pergunta que te fazia. Antes de fechar o programa, é o que é que te faz continuar a desenhar exaustivamente? Eu tenho, portanto, há duas motivações. Eh, o estar constantemente a conseguir novos projetos, que é uma coisa que me faz sentido vivo. A outra questão, o desenho e transformou-se para mim num ato de sobrevivência. Isto porquê? Porque pá, todos nós temos momentos menos importantes da vida, menos maus, etc. e tal, e eu de facto agarrei-me de uma forma, isolei-me muito na Terra, construí o meu universo próprio, que é em casa, e portanto o desenho transpôs muito num ato de sobrevivência. E esta é, digamos, a minha forma de comunicar com o exterior. E, portanto, continuo a dizer, é um ato isolado que ganha uma consistência e ganha um valor muito importante que está associado à minha própria sobrevivência enquanto ser humano. E, portanto, quando deixar de sonhar, quando deixar de ter projetos, quando ficar, epá, desapareci. Portanto, isto é de facto o meu registro. Então É, hajam projetos. Até sempre, Luís Pedro. muito obrigado, é Foi um prazer. Né? um prazer. Adeus. Então, Deus abençoe.